Você já percebeu que, quanto mais dinheiro você busca, mais pesado tudo parece ficar por dentro? Você trabalha, cresce, conquista, mas o descanso nunca chega do jeito que prometeram. A Bíblia conta a história de um homem que teve tudo o que hoje chamamos de sucesso. E foi exatamente ele quem descobriu que nem tudo o que cresce por fora sustenta o que está por dentro. Em que momento prosperar deixou de ser um meio e começou a se tornar quem você é? Existe um tipo de cansaço que não vem da falta de dinheiro, mas da expectativa que colocamos nele. Você acorda pensando no que precisa resolver, no que precisa construir, no quanto ainda falta para finalmente se sentir seguro. Não é preguiça, não é falta de fé, não é desorganização. É pressão. A pressão silenciosa de acreditar que, se alcançar um certo nível, tudo vai se ajeitar por dentro. Só que esse nível nunca chega do jeito que a gente imagina. Quando chega, já mudou de lugar. Sempre existe mais um degrau, mais uma meta, mais uma comparação silenciosa com alguém que parece estar alguns passos à frente. A vida moderna alimenta essa sensação o tempo todo. Histórias de sucesso rápido, discursos sobre prosperidade, imagens de conquistas que parecem resolver tudo. Tudo aponta para fora, como se a resposta estivesse sempre no próximo resultado. O problema é que, quanto mais a gente corre atrás, mais difícil fica perceber o que está acontecendo por dentro. Você pode até estar avançando financeiramente, mas sente que o descanso não acompanha o avanço. E isso confunde. Porque te ensinaram que prosperar traria alívio, não mais peso. Essa tensão não é nova. Ela não nasceu com redes sociais, nem com a economia atual. Ela já existia há milhares de anos. A Bíblia registra a história de alguém que começou exatamente do jeito certo. Salomão não era um homem desesperado por riqueza. Ele não pediu dinheiro, poder ou reconhecimento. Quando teve a oportunidade de pedir qualquer coisa, pediu sabedoria. Ele queria discernimento para governar bem, clareza para tomar decisões justas, maturidade para conduzir um povo inteiro. A prosperidade que veio depois não nasceu da ambição, nasceu do alinhamento interior. Esse detalhe muda tudo, porque mostra que o problema nunca foi crescer. O problema começa quando aquilo que chega como consequência passa a ser tratado como fundamento. No início, o dinheiro ajuda. Ele resolve problemas reais, traz conforto legítimo, amplia possibilidades. Só que, sem perceber, ele começa a ditar o ritmo das decisões, a organizar prioridades, a definir o que vale a pena e o que não vale. E quando isso acontece, algo silencioso começa a se perder. Você continua crescendo por fora, mas já não sente o mesmo descanso por dentro. Salomão construiu, expandiu, organizou um reino sólido, respeitado, admirado. Nada disso era errado. O perigo estava na sutileza do processo. Prosperar sem vigilância interior é como dirigir um carro potente sem atenção ao volante. Não é questão de tempo até sair do caminho, é questão de consciência. E é dessa consciência tardia que nascem as palavras que ele escreve mais tarde. Palavras de alguém que teve acesso a tudo e percebeu que nem tudo sustenta a alma. Quando ele fala de vaidade, não está falando de ostentação superficial. Está falando de vazio, de correr muito e, ainda assim, não saber exatamente para onde. De acumular experiências, conquistas e posses, mas sentir que algo essencial ficou pelo caminho. Pessoas que vencem, mas não descansam. Pessoas que alcançam, mas não desfrutam. Pessoas que prosperam, mas vivem com a sensação de que estão sempre devendo algo a si mesmas. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Não no começo da caminhada, mas naquele momento em que percebe que continuar do mesmo jeito vai te levar mais longe financeiramente, mas não necessariamente mais inteiro. Se nada mudar, o risco não é fracassar. É vencer e, ainda assim, sentir que algo importante foi perdido no processo. Não é a falta que machuca aqui, é o excesso sem governo. Não é a pobreza, é a prosperidade desordenada. Este capítulo não é sobre condenar o desejo de crescer. É sobre nomear uma tensão que muita gente sente, mas poucos têm coragem de encarar. Porque admitir que algo precisa ser ajustado, enquanto tudo parece estar dando certo, exige maturidade. A pergunta que fica não é quanto você vai ganhar este ano, nem até onde pode chegar. A pergunta é,
o que pode se perder se o dinheiro continuar ocupando um lugar que nunca foi dele. E se essa história antiga não for apenas sobre um rei do passado, mas um aviso gentil para você agora? E se o incômodo que você sente não for sinal de ingratidão, mas de consciência despertando antes que o eixo se quebre de vez? Existe um momento em que o problema deixa de ser aquilo que falta e passa a ser aquilo que cresce por dentro. No início da jornada, a ausência de recursos gera medo, aperto, insegurança. Você pensa em sobreviver, pagar contas, se estabilizar. Quando as coisas começam a funcionar, surge um teste diferente, muito mais silencioso. A prosperidade não cria caráter. Ela revela. Revela virtudes e revela vazios. Revela maturidade e revela carências que antes estavam escondidas pela urgência. Com Salomão aconteceu assim. O reino prosperou, as fronteiras se expandiram, as alianças se multiplicaram. Aos olhos de quem observava de fora, tudo parecia sinal de aprovação. Era crescimento legítimo, visível, consistente. O perigo é que sucesso constante cria uma sensação enganosa de segurança. Quando tudo está dando certo, a alma tende a relaxar a vigilância. E é justamente nesse ponto que o interior começa a ser negligenciado. Existe uma armadilha comum quando os recursos aumentam: confundir segurança com controle. Aos poucos, você passa a acreditar que domina mais coisas do que realmente domina. Decide mais rápido, consulta menos, justifica escolhas porque funcionam. Não é rebeldia consciente, é deslocamento de confiança. Aquilo que antes te levava a buscar direção passa a parecer desnecessário. A dependência que antes estava em Deus começa a se apoiar no que foi conquistado. Não porque a fé desapareceu, mas porque a autossuficiência ganhou espaço. Salomão percebeu esse movimento tarde. E quando percebeu, deixou registrado não apenas o que viveu, mas o que sentiu. É por isso que Eclesiastes soa tão atual. Ele fala de projetos concluídos, de casas construídas, de riquezas acumuladas, de prazeres acessíveis. E ainda assim descreve um vazio difícil de explicar. Não é ingratidão, é lucidez. Ele entende que existe um tipo de cansaço que não vem do trabalho, mas do excesso. Excesso de peso no lugar errado. Hoje, a ciência ajuda a explicar o que a sabedoria antiga já denunciava. O cérebro humano se adapta rapidamente ao prazer. Quanto mais estímulos de recompensa uma pessoa acumula, menos impacto emocional eles produzem com o tempo. É o que a psicologia chama de adaptação hedônica. A Bíblia chama de vaidade. Nomes diferentes para o mesmo efeito. Você precisa de mais para sentir o mesmo. E mesmo assim a sensação dura cada vez menos. O resultado é uma busca constante que não encontra descanso. Eu precisei aprender isso vivendo. Houve um tempo em que eu acreditava, de verdade, que resolver a vida financeira resolveria tudo. Trabalhei mais, busquei crescer, organizei projetos, alcancei coisas que antes pareciam distantes. E alcancei mesmo. Mas em algum ponto, percebi que o avanço não vinha acompanhado de paz. Eu produzia mais, mas descansava menos. Ganhava mais, mas sentia menos. Foi ali que entendi que prosperar sem governo interior não é vitória, é risco. Não precisei perder tudo para aprender. Precisei parar e escutar o que estava sendo abafado pelo barulho do sucesso. Salomão viveu algo parecido. Ele tinha sabedoria, mas permitiu que o excesso diluísse o essencial. Não foi a riqueza que o desviou, foi a falta de vigilância sobre o lugar que ela ocupava. Esse é um erro comum de quem cresce. Acreditar que maturidade financeira automaticamente gera maturidade emocional e espiritual. Não gera. Crescer exige escolhas conscientes, limites claros e revisões constantes. Exige coragem para admitir que nem tudo que cresce faz bem. Talvez você esteja exatamente aí. Não quebrado, não fracassado, mas cansado. Avançando, mas com a sensação de que algo perdeu nitidez. Isso não é sinal de derrota. É sinal de consciência despertando. Quando a consciência chega antes do colapso, ainda existe caminho. Ainda existe tempo para ajustar o eixo, realinhar prioridades e devolver cada coisa ao seu lugar. A pergunta que este capítulo deixa não é se você vai prosperar mais,
É se o seu interior está preparado para sustentar o próximo nível sem se perder. Porque crescer é quase inevitável para quem trabalha e se dedica. Permanecer inteiro? Não. Isso exige decisão. Exige governo. Exige coragem para olhar para dentro antes que aquilo que cresce por fora passe a mandar em tudo. Nada se perde de uma vez. Quase tudo que se perde começa sendo tolerado. O desvio raramente é um escândalo. Quase sempre é um ajuste silencioso que parece inofensivo. Salomão não acordou um dia decidido a trocar Deus pela riqueza, nem a sabedoria pelo poder. A troca aconteceu aos poucos. Primeiro, pequenas concessões. Depois, justificativas bem formuladas. Por fim, decisões que funcionavam no curto prazo. É assim que o meio vira trono, quando aquilo que deveria servir começa a governar. A prosperidade cria um tipo de solidão difícil de perceber. Quando os resultados aparecem, as pessoas param de questionar. Quem está dando certo raramente é confrontado. Pelo contrário, é aplaudido. O sucesso cria uma bolha onde tudo parece confirmação. E dentro dessa bolha, o coração começa a se dividir. Salomão tinha reconhecimento internacional, alianças estratégicas, influência política e econômica. Reis vinham ouvi-lo. Nada disso era ilegítimo. O problema não estava no crescimento, mas no lugar que o crescimento começou a ocupar. O texto bíblico é claro ao mostrar o ponto de ruptura. Em 1 Reis, capítulo 11, não se diz que Salomão deixou de crer em Deus. Disse que o seu coração já não era inteiro. Essa frase é mais dura do que parece. Um coração dividido não está necessariamente em rebeldia aberta. Ele apenas começa a fazer concessões. Casamentos estratégicos, acordos políticos, tolerâncias espirituais. Tudo tinha lógica, tudo tinha função prática. Mas nem tudo que funciona preserva. Há escolhas que ampliam o reino e diminuem o homem. Existe uma verdade simples e incômoda aqui. O que você tolera hoje governa você amanhã. Salomão tolerou excessos porque podia, porque tinha recursos, poder e margem para errar sem consequências imediatas. Essa é a armadilha mais perigosa da prosperidade. Não é o erro explícito que destrói, é a ausência de limites, quando você pode, mas não deveria. Quando ninguém questiona porque os resultados são bons. Quando o sucesso começa a silenciar a consciência. É por isso que a fala de Jesus soa tão direta e tão atual. Mateus 6:24. Ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. Isso não é uma ameaça religiosa, é um diagnóstico humano. Não importa se ambos parecem bons. Se ocupam o mesmo trono, um sempre vai expulsar o outro. O dinheiro não precisa ser amado para dominar. Basta ser obedecido sem questionamento. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso dessa forma. O problema não é querer ganhar mais. O problema é quando tudo começa a ser organizado em função disso. Quando seus horários giram em torno do dinheiro. Quando suas decisões passam a ser filtradas apenas por retorno. Quando sua identidade começa a ser medida por resultado. Houve um momento em que percebi que tudo estava funcionando por fora, mas algo estava se perdendo por dentro. Não era um erro visível, não era um desvio escancarado. Era apenas uma vida sendo organizada em torno do que dava retorno, e não do que dava sentido. Ajustar isso exigiu coragem. Rever prioridades nunca é confortável. Mas foi libertador. Porque prosperar sem se perder exige retirar do centro aquilo que nunca deveria ter se sentado ali. Salomão só conseguiu escrever Eclesiastes porque atravessou esse ponto. Porque percebeu que ganhar o mundo não compensa quando a alma começa a ficar para trás. Ele entendeu que riqueza sem governo interior não traz descanso, apenas barulho. Não torna tudo inútil, mas torna tudo pesado. O que antes parecia prazer passa a exigir manutenção emocional constante. Aqui está o confronto que não acusa, mas desperta. Dinheiro não corrompe caráter. Ele amplifica prioridades. Se o centro está firme, ele fortalece.
Se o centro está confuso, ele acelera a queda. A prosperidade revela quem governa suas decisões quando ninguém está olhando. A consciência chegando antes do colapso. É um alerta gentil de que ainda há tempo para ajustar o eixo. Mas quando o trono é restaurado, o meio volta a cumprir sua função. A pergunta que fica não é se você vai continuar crescendo, mas quem está sentado no centro enquanto você cresce. Existe um caminho mais maduro entre rejeitar o dinheiro e ser governado por ele. A Bíblia nunca colocou prosperidade como inimiga. Ela sempre tratou a desordem interior como risco. O problema não é crescer sem eixo. Salomão não precisou perder tudo para entender isso, mas precisou perceber que algo essencial não acompanhava o crescimento externo. Quando o dinheiro ocupa o lugar errado, ele pesa. Quando ocupa o lugar certo, ele serve. O primeiro ajuste real não é financeiro, é interno. O dinheiro precisa ter destino antes de chegar. Quando não existe propósito definido, ele ocupa qualquer espaço disponível, inclusive os emocionais. É por isso que tantas pessoas aumentam a renda e aumentam também a ansiedade. Não é falta de recurso, é falta de governo. Provérbios afirma que os planos bem elaborados conduzem à fartura. Planejar não é ausência de fé, é expressão de responsabilidade. Quem não decide antes, decide no impulso depois. Dar destino ao dinheiro é decidir conscientemente o que ele vai fortalecer. Quando isso está claro, o dinheiro perde o poder de confundir identidade. Salomão percebeu tarde que o problema não era ter muito, mas não saber mais para quê. O segundo ajuste é o domínio próprio aplicado à prosperidade. A falta de domínio próprio é comparada a uma cidade sem muros, rica, mas vulnerável. Prosperidade sem limites cria exposição emocional. Tudo entra, tudo pesa, tudo cobra atenção. Aprender a conter desejos momentâneos protege sonhos de longo prazo. Salomão teve acesso a tudo, e exatamente por isso, seus limites foram sendo dissolvidos. Ele podia, então, fazia. Não porque precisava, mas porque estava disponível. Esse é um perigo moderno também. A facilidade cria pressa. O acesso cria excesso. O excesso cria confusão. Governar o dinheiro passa por desacelerar decisões, questionar impulsos e proteger o que realmente importa. Toda vez que você adia um prazer para preservar um propósito, algo se fortalece por dentro. O terceiro ajuste é recolocar Deus no centro das decisões práticas, não apenas das espirituais. Salomão começou pedindo sabedoria, mas em algum ponto passou a decidir sem consultar. Isso acontece quando a experiência cresce mais rápido do que a dependência. Confiar de todo o coração inclui não se apoiar apenas no próprio entendimento. Isso vale para negócios, investimentos, escolhas profissionais e até para o ritmo de vida. Quando Deus sai do centro, o dinheiro naturalmente tenta ocupar o espaço. Aqui existe esperança real, sem promessa vazia. Ajustar o eixo não exige perder tudo nem começar do zero. Exige consciência e coragem. É possível prosperar, com paz, crescer sem endurecer, avançar sem se desconectar. Eu vivi isso. Quando reorganizei prioridades, não deixei de crescer financeiramente. Cresci de forma mais saudável. Ganhei clareza, descanso e direção. O dinheiro continuou vindo, mas já não gritava mais alto do que aquilo que sustentava minha alma. Salomão aponta esse equilíbrio ao lembrar que desfrutar do fruto do trabalho é dom, não dívida. O problema não está no desfrute, mas no apego. Prosperidade madura não exige culpa, exige consciência. Ela permite alegria sem dependência, conforto sem idolatria, crescimento sem perda de sentido.
Quando o eixo está alinhado, o dinheiro deixa de carregar a responsabilidade de curar feridas antigas, provar valor ou sustentar identidade. Talvez hoje o que você precise não seja ganhar mais, mas alinhar melhor. Talvez não seja acelerar, mas revisar. Governar o dinheiro é, no fundo, governar prioridades. Quando isso acontece, o dinheiro volta a ser leve. Ele não carrega mais o peso de definir quem você é. Ele volta a cumprir sua função original, servir à vida e não determiná-la. Quando o eixo é ajustado antes da queda, o crescimento deixa de ser ameaça e passa a ser bênção. E quando o dinheiro volta a ser meio, a alma volta a respirar. Salomão chegou a um lugar raro, o de olhar para trás sem precisar provar mais nada. Ele já tinha construído, acumulado, experimentado. Não escrevia para impressionar, escrevia para alertar. É por isso que Eclesiastes soa tão honesto. Não é o discurso de quem perdeu tudo, é a lucidez de quem entendeu cedo demais que a vida não perde sentido quando falta dinheiro, mas quando o dinheiro tenta dar sentido à vida. Ele percebeu que aquilo que cresce sem governo não sustenta, apenas ocupa. Existe uma mudança silenciosa quando você decide recolocar cada coisa no seu lugar. O dinheiro continua importante, necessário, útil. Ele resolve problemas reais, traz conforto legítimo, amplia possibilidades. Mas já não define quem você é, nem dita o ritmo da sua alma. Salomão amadurece quando entende que desfrutar do fruto do trabalho é bom, desde que o coração não esteja preso ao fruto. Ele escreve sobre tempos e ciclos, sobre construir e descansar, sobre trabalhar e desfrutar. O problema nunca foi viver esses ciclos, foi confundir um com o outro, foi transformar meios em fundamentos. Talvez você tenha carregado culpa por desejar crescer. Talvez tenha ouvido, direta ou indiretamente, que querer mais estabilidade, mais liberdade, mais conforto, era sinal de fraqueza espiritual. Essa dor precisa ser validada. Querer uma vida melhor não é pecado. O desejo não é o inimigo. O erro nunca esteve no querer, mas no peso que esse querer carrega quando ocupa o centro. Deus não se opõe à prosperidade. Ele se opõe à desordem interior que ela pode gerar quando não é governada. Jesus fez uma pergunta que protege, não que acusa. Em Mateus 16:26, não há ameaça, há cuidado. O que adianta ganhar o mundo inteiro se no processo você perde aquilo que te mantém inteiro? Essa pergunta não condena o crescimento. Ela preserva a alma. Ela chama você a crescer sem se fragmentar, a avançar sem abandonar valores, a prosperar sem negociar o essencial. O amadurecimento acontece quando você aprende a prosperar sem precisar provar nada a ninguém. Quando o dinheiro deixa de ser resposta emocional e volta a ser ferramenta consciente. Quando você cresce sem endurecer, constrói sem se afastar, ganha sem se perder. Isso não acontece de um dia para o outro. É processo, é revisão constante, é decisão diária. É escolher repetidamente quem governa suas escolhas quando ninguém está olhando. Aqui entra um desafio simples, mas transformador. Antes de qualquer decisão financeira importante, antes de assumir um novo custo, aceitar um novo compromisso ou acelerar um projeto, pare e se pergunte se isso está organizando sua vida ou apenas alimentando uma carência antiga. Essa pergunta, feita com sinceridade, muda trajetórias. Ela não impede você de crescer, ela impede você de se perder. Ela devolve o dinheiro ao lugar certo e devolve a paz ao centro. Talvez hoje você não precise ganhar mais, mas alinhar melhor. Talvez não precise acelerar, mas ajustar o eixo. Prosperidade verdadeira não grita, não compete, não precisa se provar. Ela sustenta, protege e permanece. Ela permite descanso sem culpa, alegria sem dependência, crescimento sem ansiedade. Salomão entendeu isso quando percebeu que o sentido da vida não está no acúmulo, mas no alinhamento. O convite deste vídeo não é para você abandonar sonhos, mas para sonhar do jeito certo. Com Deus no centro, com o dinheiro no lugar certo e com a alma preservada no processo. A Bíblia não foi escrita para afastar você da vida real, mas para ajudar você a vivê-la com mais clareza, mais equilíbrio e mais verdade. Se essa mensagem falou com você, caminhe com a gente. Aqui, fé e vida prática não brigam, elas se encontram.
Compartilhe este conteúdo com alguém que você ama e que talvez esteja vivendo esse mesmo conflito silencioso. E permaneça aqui, porque crescer é bom, mas crescer inteiro é sabedoria.